Livro do profeta Joel, no capítulo 1. Nós vamos falar de um assunto hoje muito importante, que vai trazer luz para a sua vida, para o seu interior, vai trazer a compreensão da vontade de Deus, do que Ele quer, do que Ele deseja que cada pessoa faça. Nós precisamos saber a razão, o motivo do porquê certas coisas acontecem. Como a pessoa doente vai ao médico para ter o diagnóstico da sua doença, é preciso que haja um diagnóstico da alma, da verdadeira condição diante de Deus. O profeta Joel trouxe para todo o povo naquela época, e também para nós nos dias de hoje, essa revelação extremamente importante, porque aqueles dias não foram tão diferentes dos dias atuais. Diz assim, o título desse texto é A Terrível Carestia Causada pela Locusta e pela Seca, quer dizer, pelo gafanhoto. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Primeiro ponto importante, Deus se dirige primeiro aos anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos, por serem os mais velhos, eram os líderes entre o povo. Eles davam conselhos, eles julgavam as causas, eles ensinavam os mais jovens, eles tomavam as decisões, porque eram os mais velhos, os mais sábios, os mais experientes. Eram líderes entre o povo. Portanto, a palavra foi dirigida primeiro a estes homens. Mas não somente a eles, todos os moradores da terra. Então, essa palavra não foi dirigida unicamente a um grupo de pessoas, mas ela foi e é dirigida a todos. Há quase 9 bilhões de pessoas no mundo, essa palavra é dirigida a todos os habitantes da terra. Qual foi a palavra? Diz logo após: porventura, isto aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Uma pergunta que é feita. A situação que vocês têm visto hoje acontecer nos dias de vocês ou nos dias dos pais de vocês? Isso é algo novo ou é algo mais antigo? Há muitas pessoas que têm vivido situações em que elas têm falado o seguinte: eu nunca vivi uma situação semelhante a essa. Vocês já devem ter ouvido pessoas falarem isso. Sim ou não? Eu nunca passei pelo que eu tenho passado. Eu nunca vivi tão humilhado como tenho vivido atualmente. Eu nunca vivi uma vergonha tão grande como tenho vivido. Eu nunca vivi sem dinheiro como tenho vivido. Eu nunca vivi problemas no meu casamento como tenho vivido atualmente. Eu nunca vivi essa situação de ver um filho meu na situação que eu tenho visto um dos meus filhos. Eu nunca vivi um problema de saúde como tenho vivido agora. Uma situação inusitada, diferente. Algo que você nunca viveu, mas tem vivido atualmente. Mas que você não pretende continuar a viver. E nem precisa continuar a viver determinadas situações. Então, se você é aquela pessoa que diz assim: eu nunca vivi o que eu tenho vivido. Eu nunca vi na minha vida o que eu tenho visto atualmente.
Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é compreender o porquê dessa situação que você nunca tinha vivido e que atualmente você tem vivenciado. O que teria ou o que terá ocorrido? Será que existe uma causa, um motivo? Foi algo que se passou? Era essa a reflexão que Deus queria que o povo tivesse. Deus permite, às vezes, certas situações, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Quem tem filhos sabe disso. Às vezes, quando a senhora foi corrigir o seu filho, que a senhora deu um castigo, o seu coração de mãe, o seu coração de pai, sentia compaixão, dó. Parece que na hora que deu castigo para o filho, parece que a senhora é que estava a ser mais castigada. Parece que estava a sofrer mais do que a criança que a senhora corrigiu. A senhora colocou o filho ali de castigo, ó, fica aqui, não saia daí. E toda hora que a senhora passava, estava lá a criança com o rostinho triste, e o seu coração ficava sentido, e o seu coração dizia, coitadinho da criança, não faça isso. Mas a sua inteligência dizia, eu preciso corrigir o meu filho para o meu bem, para o bem dele. Porque se o meu filho não aprender, ele vai se perder na vida. Só para você entender que quando Deus permite uma situação contra quem quer que seja, não é uma forma de punição, não é porque ele é duro, não é porque ele é mau. Deus é bom e é a fonte de toda bondade. Mas não, quando a pessoa está bem, ela não ouve. Qualquer um. Nenhum de nós chegou a Jesus porque estava bem. Todos nós chegamos a Jesus porque nós estávamos numa situação de humilhação, de dor, de sofrimento. Por isso nós o buscamos. Se não fosse por conta do sofrimento, talvez nenhum de nós estaria aqui hoje. Sim ou não? Nós não estaríamos aqui. Você não estaria, provavelmente. Esse livro fala sobre isso, sobre uma situação difícil que o povo vivia. Diz o versículo seguinte: fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Quer dizer, tinham que passar isso. De geração a geração, tinham que levar essa informação. E qual era a informação? O que ficou da lagarta, nós estamos aqui a falar de devoradores, de insetos que devastavam as colheitas. Esse é o sentido do texto, o sentido literal do texto. Então diz, o que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Como assim, senhor bispo? Vamos ilustrar esse versículo. O que você vê? Nós temos aí uma nuvem de gafanhotos. Olha só. Quando os gafanhotos invadem uma lavoura, eles consomem tudo que vem pela frente. Cada gafanhoto consome por dia
o que equivale ao seu peso. Imagina se isso acontecesse com o ser humano. Quantos quilos você tem? Senhor bispo, eu tenho 70. Imagina se você comer 70 quilos por dia de alimentos. Mas, olha só, você não consegue ver a vegetação, mas você vê gafanhotos, milhões, bilhões. Há relatos de nuvens de gafanhotos, isso aí é o maior desespero de qualquer agricultor. Não existe praga maior para a agricultura do que a praga dos gafanhotos. São várias espécies de gafanhotos, muitas espécies. Uns maiores, outros menores, mas todos devoram tudo que é verde que vem pela frente. Não fica nada verde, absolutamente nada. Então você imagina as árvores sem folhas, os frutos, as árvores frutíferas, eles invadiram a terra. Na época do profeta Joel, veio uma devastação tão grande pela praga dos gafanhotos, que a terra, que Israel ficou sem o alimento. Ninguém tinha nada para comer. As colheitas não existiam. Houve fome. Muitos morreram por conta da fome. Uma destruição completa. E uma coisa interessante a se falar é que eles vinham por etapas. Vinha uma parte dos gafanhotos, de insetos, e devoravam. Mas aquela parte que chegou primeiro não consumiu tudo, ficou o resto. Aí vinha outra praga, e depois outra, e depois outra. E não é isso que acontece com muitas pessoas? Mal essas pessoas conseguem se recuperar de uma situação e vem outra logo a seguir. Não é isso? A pessoa diz assim: mas como pode? Eu nem consegui resolver direito esse problema, já estou com outro. Lembra da história de Jó? Era uma notícia ruim atrás da outra. Vinham os servos de Jó e traziam uma notícia de desgraça, de destruição. Quando aquele saía, o outro chegava. Quando o outro chegava, havia mais um. E todos levavam notícias de destruição. Jó não teve tempo nem para respirar. Quando ele tentava se equilibrar da primeira notícia ruim, vinha logo outra. Repare a sua vida. Será que você não tem vivido de notícias assim? Uma coisa ruim após a outra. Na vida de algumas pessoas, infelizmente, tem ocorrido isso. Mas uma coisa interessante é que é preciso entender que aquela praga dos gafanhotos, daqueles insetos que devoravam tudo, aquelas pragas não aconteciam por acaso, havia um motivo. Nós temos que fazer sempre uma reflexão para que nós possamos ver os motivos e não busque nos outros a resposta. Um dos problemas de muitas pessoas é que elas vão querer culpar alguém pelos seus infortúnios. Eu estou dessa maneira, com certeza por causa do fulano. O fulano deve ter falado alguma coisa a meu respeito. Ou seja, nunca é algo que ela não deveria ter feito. É algo que alguém fez contra ela. Ou seja, elas são sempre vítimas de alguém. Vou falar uma coisa que talvez você não goste muito, mas eu preciso falar. Posso falar? Não vão fechar a cara? Não vão ficar chateados? Certeza? Certeza mesmo? Então lá vai. Talvez você tenha sido vítima de si próprio. E você pensa que é vítima dos outros. Você tem sido vítima do seu temperamento, das suas más escolhas.
Você tem sido vítima dos maus sentimentos. Vítima, talvez, de uma semente muito ruim que você plantou. Porque sempre as coisas vão voltar. Nunca se esqueçam disso. Sempre que plantar alguma coisa, não pense que a colheita não virá. Ela virá. Senhor Bispo, mas mesmo que Deus tenha perdoado, mesmo que Ele tenha perdoado, uma coisa é o perdão, outra coisa é a consequência de algo que foi feito. Não tem como evitar. E Deus não evita isso. É difícil de ouvir isso, não é? Mas é a realidade. Se plantou, vai colher. Vai colher. Você pode ser uma pessoa de Deus. Por exemplo, você julgou alguém, prejudicou uma pessoa. Talvez não fosse a sua intenção, mas você fez isso. Você pede perdão a Deus. Se você for sincero, Ele vai te perdoar. Mas certamente, em algum momento, você vai sofrer também uma injustiça, na mesma proporção, ou talvez um pouquinho a mais. Mas porque foi uma semente plantada. Por isso que nós temos que plantar o que é bom. A Bíblia diz que devemos plantar o bem, porque a seu tempo colheremos. Normalmente, as coisas boas, demoramos um pouco mais a colhê-las, mas vamos colher. Agora, as más sementes, isso realmente é impressionante. Elas são mais rápidas, não é? Frutos ruins surgem mais rápidos do que os bons, mas é assim mesmo. Então, plantar o bem, a verdade, é muito importante, porque vai chegar o momento que você vai colher o bem. Quando você planta a fidelidade, você é fiel, não importa as circunstâncias, você é sempre fiel a Deus, você é leal. Você vê pessoas que não têm consideração por Deus, não respeitam a palavra dele, mas você não segue pessoas. Você tem uma consciência. E você não peca contra a sua consciência. Você não vai ferir a sua consciência. Você não vai querer justificar um erro, dizendo, mas fulano também faz, o outro também faz, a outra pessoa também faz. Se todos fizerem o que não presta, problema é de quem faz. Eu tenho consciência do que eu tenho que fazer. Eu vou seguir o que é certo. E não importa se a maioria segue o que não presta. Eu tenho a minha consciência do que é reto, do que é justo, do que é verdadeiro. Eu vou seguir o meu rumo. Então, repare bem o que Deus fala. Isso aqui é importante. Despertai-vos, bêbados, e chorai. A coisa mais difícil para o ser humano é encarar a sua realidade. Quantos fogem de alguma coisa? Será que não há pessoas que têm fugido de alguma situação? Uma hora você vai ter que encarar essa situação, ou por bem ou por mal. Você não vai fugir a vida inteira. E quando você resolve uma situação, você fica em paz. Você fica livre. É ou não é verdade? Lembra de uma situação que você já viveu? E que você, quando resolveu, quando finalmente encarou aquilo, você ficou livre? Lembra de um medo que você tinha de fazer alguma coisa? E você venceu aquele medo? É igual aquela pessoa que compra uma viatura e fica na garagem e ela tem medo de conduzir.
ela pede alguém para conduzir para ela, porque ela tem medo, porque um dia ela sofreu um acidente, ficou traumatizada. Ela não enfrenta mais o seu trauma. Você tem que enfrentar. Se você não enfrentar o seu problema, ele vai te escravizar a vida inteira. Se você tem medo de encarar uma pessoa, porque você, em algum momento, aconteceu uma situação e você não quer ver mais aquela pessoa na sua frente, para não ter que olhar nos olhos dela, eu te aconselho, não evite mais isso. É bom olhar nos olhos daquela pessoa e resolver o problema. Mas não fuja. Não fuja. Porque enquanto você fugir, o mal vai estar com você. O problema vai estar com você. Sabe por quê? Porque por onde quer que você ande, uma pessoa vai estar com você. E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Você mesmo. Você não consegue fugir de si mesmo. Porque onde você for, você vai estar com você. Como é que você vai fugir de você? Você pode ir para o fim do mundo. Você vai estar lá. Você vai fugir de você mesmo? Você está lá. Então tem que resolver. Sobretudo o problema com Deus. Não queira fugir de uma situação que você tem que resolver com Deus. Resolva que você vai ter paz. Quando Deus fala aqui dos bêbados, olha só. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Chorem. Mas chorar pela condição, não é chorar pelos problemas, é chorar pela condição da alma. Essa é a realidade. Há pessoas que estão bêbadas, mas não de vinho, não de bebida forte. Estão bêbadas, embriagadas, de tanta religiosidade. Estão bêbadas do seu orgulho. O orgulho embebeda. Sabia? Tem uma outra coisa também que embebeda demais. Deixa a pessoa embriagada. Sabe o que é? A vaidade. A vaidade, nós temos que tomar cuidado com a vaidade. Normalmente, onde há vaidade, onde há orgulho, há vaidade. Os dois são inseparáveis. Irmãos siameses. Não dá para fazer uma cirurgia e tirar um para um canto, outro para o outro. Estão colados. Assim como a verdade e a justiça andam juntas, estão coladas, orgulho e vaidade também. Colados, não dá para separar. Onde tem um, tem outro. Compreende? Então, o que acontece? Muitos estão embriagados da mágoa, do rancor, do ódio, embriagados com a culpa, embriagados com o pecado, embriagados com as coisas desse mundo. Então tem que tomar cuidado. E Deus fala para esses bêbados. O bêbado é uma pessoa sem consciência. Quando a pessoa está embriagada, espiritualmente, ela anda cambaleando. Ela não tem firmeza. Uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra. É assim, ó. Não consegue andar em linha reta. Por que alguns não conseguem andar no caminho certo? Estão cambaleando. Ou para a direita, ou para a esquerda. Ou direita, ou esquerda. Mas não conseguem andar em linha reta. Se colocar um bêbado para andar aqui, ó, o que vai acontecer com esse bêbado? Vai se esborrachar. Ele não consegue.
Porque não tem equilíbrio. Uma pessoa embriagada com as coisas dessa vida não tem equilíbrio. É uma pessoa que não tem um senso das suas atitudes, fala de forma inconveniente, não raciocina como tem que raciocinar, não usa a inteligência porque o cérebro não vai funcionar corretamente. Coitado. Quem está embriagado espiritualmente é uma pessoa que não tem condições de tomar atitudes corretas. Por isso faz o que não deve, é humilhado pelo mal. A condição do povo naquela altura era terrível. Terrível, terrível, terrível. Hoje não é diferente. Creio que hoje é muito pior do que naquela época. Muito pior. Deus continua a dizer: gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ou seja, os gafanhotos comeram tudo, não comeram? As videiras foram destruídas, agora não tem mais uva. Aqueles que gostavam de encher a cara, bebiam, agora ia beber o quê? Se não tinham mais bebida, não tinha mais uva para fazer nada, nem frutas para fazer nada. Cadê? Acabou. O vinho para dar alegria para eles, não tem mais motivo. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas fazem de alguma coisa o seu motivo de alegria. Não propriamente um vinho, mas talvez você tenha algo na sua vida em que você tem colocado o seu coração e que é o seu vinho. O que tem sido o seu vinho? Seu filho? Seu marido? Seu trabalho? O dinheiro? Isso dá alegria. Mas o motivo principal da nossa alegria tem que ser a nossa salvação. Amém, pessoal? Deus nos dá presentes. Sua família é um presente. Mas nada nessa vida pode ser o nosso maior motivo de alegria, a não ser a nossa salvação. Amém, pessoal? Depois diz assim, olha só, e já vou terminar para nós orarmos. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um leão velho. Esse exército aqui, que exército é esse? De homens? É muito difícil calcular o número de gafanhotos. Há uma estimativa, né? Milhões, bilhões. Mas quem é que pode contar um por um ali? Nem com inteligência artificial tem uma ideia. Mas é muito difícil mapear isso aí, não é? Muito difícil, mesmo com inteligência artificial. Ela vai bugar. Olha só, como? Mas há uma ideia da quantidade. Então veja, verifica. Um grande exército. Agora um detalhe. Subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Até a casca os gafanhotos comiam. Terríveis. Os seus dentes, como falou antes, de leão. Agora, vamos lá. Fez da minha vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu a todas e lançou por terra. Os seus ramos se embranqueceram. É como eles fazem para tirar as cascas das árvores, não é? Então, aqui os gafanhotos faziam isso. Aí diz, lamenta, depois diz que os ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Quer dizer, como havia assolação, ninguém tinha nada, faltava oferta para a casa de Deus. Os sacerdotes não tinham como manter a igreja, como manter o templo, como manter os cultos para Deus, porque não tinha nada. Quer dizer, tudo foi atingido. Compreende, pessoal?
Era miséria mesmo, total. Depois ele diz, e vamos encerrar: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. E aí vem o convite: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então a razão de todo aquele sofrimento era porque o povo estava distante de Deus. Então sempre que a nação se corrompia, sempre que o povo se afastava de Deus, sempre que as pessoas rejeitavam a palavra dele, Deus permitia que viesse a dor e o sofrimento, não para o mal do seu povo, mas para o seu povo se voltar para ele. Compreende? Então procure pensar: por que a minha vida está do jeito que está? Por que Deus não tem me respondido? Qual a razão dos meus fracassos? Procure a resposta em si. Procure a resposta. Porque Deus permite situações assim para despertar as pessoas a um arrependimento, a uma entrega da vida, com sinceridade.